E aí quando você vem aqui no artigo 102 da nossa Constituição, inciso 1º, a linha Q, olha o que vai dizer aqui, eu vou ler um por um, tá? Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, ou seja, é o STF que estabelece se aquela situação, um projeto de lei, né, por exemplo, ou qualquer outra decisão tomada pelo Poder Legislativo é legal ou não. Lembra que numa república os poderes se complementam e se fiscalizam? Inciso 1º, tá aqui, processar e julgar originalmente. E aqui vai ter as alíneas, e eu separei especificamente aqui, ó, a alínea Q, por quê? Olha o que a alínea Q fala aqui. O mandado de injunção. Sabe o que é mandado de injunção? O mandado de injunção é quando você tem uma decisão jurídica garantindo algo, que a gente não tem ali uma decisão garantida ainda sobre a preservação de um direito seu ou de uma garantia sua. Então você tem ali um pedido, né? O mandado é um documento oficial emitido por uma instituição reconhecida legalmente. Então você tem ali o STF julgando, como diz aqui a linha Q, inciso 1º, a linha Q, o mandado de injunção quando a elaboração da norma reguladora for atribuição do presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. E aí eu fui ler o que seria o mandado de injunção. Isso está presente aonde, Carlito? No artigo 5º, que fala sobre direitos e garantias individuais, inciso 41, que fala sobre o quê? Conceder-se mandato de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Traduzindo de forma bem clara para vocês aqui, tá? Quando a norma não é clara ou não aborda ali ou não contempla todas as pessoas que têm de ter os seus direitos preservados, cabe ao STF garantir que essas pessoas tenham seus direitos salvaguardados também, até que o Poder Legislativo tome atitude para poder mudar a lei, para poder criar projetos que deem ali o direito que essas pessoas estejam sendo enquadradas no que estabelece as normas e direitos e garantias que ele tem direito de ter. Quer um exemplo bom? A gente tem o entendimento do STF que o crime de transfobia pode ser enquadrado como crime de racismo, porque até este momento o Poder Legislativo não tomou uma atitude para criar uma legislação que coloque dentro da normativa legal o que é ou não crime no que diz respeito ao público LGBTQIAPN+, só que eles têm direitos também como qualquer um do povo. E como o Congresso Nacional tem sido moroso para poder tomar atitudes ali que visem enquadrar essas pessoas nos direitos que elas também têm de ter como qualquer outra pessoa, o STF pode simplesmente tomar uma decisão, como tomou, por exemplo, no casamento LGBT, lá ainda em 2011, como tem tomado outras decisões frequentes, inclusive de outros casos, julgamento do aborto, da droga, porque não se tem ali uma discussão clara ainda por parte do Poder Legislativo. E as pessoas que precisam ter acesso ali, como está claro aqui na própria legislação, acesso está aqui, ó, aos direitos e liberdades constitucionais das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ou seja, o cidadão não pode, por exemplo, ser punido porque o Congresso Nacional não cria uma lei que o contemple. E ele acaba vivendo ali um limbo. Então o STF, como guardião das leis da Constituição, precisa, entendendo a legalidade do tema, agir dentro da legalidade. Isso pode simplesmente acontecer do nada, Carlito? Não. As pessoas precisam ter representante legal, um advogado privado ou pode ser, inclusive, um próprio defensor público. E para finalizar aqui, só para a gente já ir para o entendimento básico do que eu estou trazendo, tá aqui a lei que o Temer assinou, a Lei 13.300, de 23 de junho de 2016, que versa aqui, inclusive, no seu artigo 2º, o que está estabelecido lá na Constituição claramente. Ó. Conceder mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e de prerrogativas inerentes
a soberania e a cidadania, ou seja, o que está lá claramente na Constituição estabelecido. Por último, mas não menos importante, por que o STF tomou a decisão de que o marco temporal ele é ilegal, ele é inconstitucional? Porque ele foi provocado primeiro lá pelos agentes que são interessados nessa pauta, né, que é os próprios povos indígenas. E tem uma questão importante aqui que eu separei para vocês também, no que diz respeito aqui aos atos de disposições constitucionais transitórias, ou seja, são decisões que o Constituinte lá em 88 tomou e inseriu na Constituição, era como se fossem artigos provisórios, depois de a Constituição concluída, se colocou isso ali como se fossem artigos provisórios, materiais que servissem ali como caminho ou como instrumentos que eles deveriam seguir para criar outras normas ou criar outros complementos de materiais que não estavam estabelecidos ainda ali na Constituição. Está na Constituição, mas lá no final, nesta parte aqui, ó, que fala dos atos das disposições constitucionais transitórias. E a gente vai descer lá para a parte que eu citei para vocês, que está presente o artigo que eu falei, né? Que é o artigo 67, que diz o seguinte aqui, ó. A União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de 5 anos a partir da promulgação da Constituição. Como eu disse para vocês, isso não aconteceu. E aí lá no artigo 231 da Constituição está claro que não se pode fazer o que o PL do marco temporal quer estabelecer. Acompanhe comigo aqui, artigo 231. São reconhecidos aos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E aqui no parágrafo 2º traz o seguinte: as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, além da estava índios, destinam-se à sua posse permanente, ou seja, para todo sempre, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Parágrafo 4º. As terras que se trata este artigo são inalienáveis, ou seja, não podem ser transferidas, vendidas, trocadas, doadas, elas são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas são imprescritíveis, ou seja, nunca vencem. Por isso que a gente está dizendo que não se pode aceitar a implementação do PL do marco temporal porque ele é inconstitucional. Parágrafo 5º. É vedada a remoção dos grupos indígenas das suas terras, inclusive como eles querem fazer, já que eles só reconheceriam territórios indígenas, aqueles territórios que já estavam sendo ocupados pelos povos originários até o dia 5 de outubro de 1988. Então segue ali. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo a de referendo do Congresso Nacional em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco sua população. E aí acontece essa remoção, mas é temporário. Depois que passar dali a catástrofe ou a epidemia, eles regressam de novo. E aqui no artigo 232 está o seguinte, claro aqui, ó. Os índios, ou indígenas, como eu chamo, né, que é o correto se falar hoje, suas comunidades e a organização são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Ou seja, tudo que foi decidido pelo STF é legal. Não tem nenhuma ilegalidade. O que está claro aqui para mim, e até vergonhoso como brasileiro ter de dizer isso, é que uma parcela significante do nosso Congresso Nacional não sabe nem como se escreve, talvez, Constituição Federal. Talvez não compreenda nem o que significa república, democracia, talvez ele não sabe nem o que é isso. E tentam claramente utilizar ali um pânico moral e social para poder se manter no poder. Então, após você ver esse material aqui, a gente vai publicar, inclusive, alguns cortes lá no canal de Cortes do Historiador. Eu peço a você que compartilhe em massa esse vídeo. Ele ficou maior do que os vídeos normais aqui, mas é porque não dá para tratar um tema tão sério como se fosse um vídeo pocket. Porque aqui, desculpa talvez a soberba, né, para algumas pessoas, foi uma aula do que a lei diz, do que está estabelecido e de que falta, às vezes, inteligência de alguns parlamentares para discutir pautas que eles não entendem.